Falando sério, vocês estavam com uma saudade de uma tag aqui no canal? Porque eu tava. Então, vamos aqui analisar as leituras 10 de 10. Ou não. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana Luísa Temponi e eu tava super com saudade da nossa cota farofa do canal, porque tag é aquela farofa maravilhosa que, bom, muita gente gosta. Se você gosta de tag, aproveita, me conta aqui embaixo nos comentários. Então eu encontrei essa tag 10 de 10 do Shanahan do Me Acabei de Ler. Eu vou deixar o link do vídeo original no box da descrição. E é isso, bora para as questões. 1. Protagonista 0 e antagonista 10. Aquele livro que o antagonista rouba a cena. Cara, a maior parte das histórias que eu gosto se encaixa nessa questão, porque eu gosto muito de antagonista. Antagonista, geralmente, é aquele personagem que dá a linha narrativa pro protagonista. E o antagonista pode nem necessariamente ser uma pessoa. Mas, assim, por isso que é tão interessante o antagonista. Eu digo que se o antagonista não for bom naquela história, ele mata aquela história. A gente atura um protagonista mais ou menos, mas um antagonista mais ou menos não serve. É ele que desenha a linha da história. Eu vou tentar ser o menos óbvia possível aqui nas minhas respostas. Talvez eu consiga, talvez não. Fica aí, vamos descobrir. Então eu acabei escolhendo um livro que eu cheguei a comentar aqui ano passado. Foi uma das minhas leituras do ano passado. Mas como não foi uma leitura tão expressiva assim, eu não falei tanto sobre ele. Mas é de uma autora bem famosinha. É que a Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid. Famosa pra caramba por causa de Evelyn Hugo aí, Daisy Jones, enfim. E falar nisso, vem a série de Daisy Jones aí esse ano, em breve. Eu estou ansiosíssima. A construção dos livros da Taylor, apesar de ter muitas similaridades entre eles, pelo menos essa tetralogia da fama dela, isso não é uma crítica, eu gosto muito dela, tá? Mas tem muitas similaridades na construção. Ele é um livro muito gostoso de ler. Porém, nesse caso aqui, não é nem que eu não goste da Carrie, eu gosto, mas a Nikki Chen, que é a rival dela no tênis, que é a mulher que tá batendo o recorde dela, que tá botando ela, tirando ela desse lugar de conforto, né? De ser a melhor do mundo, é uma personagem 1000 vezes mais interessante do que a Carrie. Aliás, uma das minhas reclamações desse livro é que eu queria ter visto mais da Nick. Eu entendo. A história em si, apesar de ter todo esse background de tênis e afim, é uma história sobre pai e filha, majoritariamente. E as nuances, e as coisas bonitas e as coisas não tão bonitas assim de cada relação. E eu acho que a Taylor fez isso com excelência. Mas, assim, a Nick é uma personagem 500 vezes mais interessante do que a Carrie, e ela aparece pouco. Ela aparece, efetivamente, sei lá, cara, numas 5 ou 6 cenas. Enfim, não contei, eu só tô estimando aqui. Se eu tiver errada, o que é provável, você me desculpa. Mas, assim, a Nick é uma personagem que, se não fosse a intenção da autora trabalhar mais essa parte paternal da Carrie e do pai dela, e esse amor de pai e filha e tal, talvez fosse interessante dar mais vazão a essa personagem da Nick ali, porque ela chama atenção e ela rouba essa atenção sem aparecer muito. Então eu considero isso um êxito de antagonismo. 2. O livro nota 10 entre os últimos 10. O seu livro favorito entre as suas últimas 10 leituras. E eu vou escolher aqui o último livro que eu li, até esse momento que eu tô gravando o vídeo. E definitivamente é A Cabeça do Santo da Socorro Racioli. Eu li esse livro, cara, em 2 dias. E se você tiver mais foco do que eu, você ainda termina em 1. Porque ele é muito fácil de ler e ele é muito gostoso de ler. E aí eu vinha numa leva de livro gringo. E aí eu cheguei num dia e falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso de um livro que exale a energia brasileira, sabe? Eu tava necessitada. E esse aqui, como vocês podem ver no meu último vlog, era pra ser a minha leitura de fevereiro, que eu escolhi. Ele tá na minha lista de metas pro ano, na minha lista de 12 livros pro ano, e ele era pra ser minha leitura de fevereiro, só que eu acabei terminando ele antes da minha leitura de janeiro, porque assim é a vida. Então, como eu tava te falando, se tu tiver mais foco que eu, tu acaba nele um dia, de tão gostoso e viciante que ele é. E a partir de agora, eu sei que a autora tem algumas obras que são voltadas pro público infantil, mas eu vi que ela vai lançar mais coisas nesse estilo, assim, de mais voltada pro público adulto e tal, e agora eu quero acompanhar tudo que ela escrever. Eu achei ela simplesmente genial. E já fica o spoiler aqui que provavelmente vai ser uma das minhas melhores leituras do ano fácil.
Antes de terminar, eu já tinha certeza que eu ia favoritar. E quando eu terminei, só confirmou o fato mesmo. Eu vou tentar não me estender muito mais do que isso, porque vai ter uma análise um pouco maior dele naquele vídeo de leituras do mês, que vem aí em fevereiro agora. Mas essa é uma história que se passa no Ceará em algum tempo remoto. A autora não especifica e eu não acho que tenha necessidade de mastigar isso pra gente nesse contexto desse livro, mas dá a entender que é num tempo mais remoto. Então, um menino chamado Samuel precisa atender os últimos desejos da mãe moribunda dele. Essa palavra é tão estranha, né? Moribunda. Enfim, deu pra entender. E ela pede pra que ele acenda uma vela aos pés de 3 santos. E a outra coisa, ela pede pra que ele procure o pai dele, a família dele, que ainda resta, supostamente, pra que ele não fique sozinho no mundo depois que ela partir. A mãe dele morre e a gente vai acompanhar aí a jornada do Samuel. Ele vai aí, depois de uma caminhada tortuosa de 16 dias, ele chega até a cidade chamada Candeia, que é o endereço que ele tem do pai e da avó. Enfim, aí ele chega lá com uma aparência terrível, cansado, quase morrendo, encontra a casa dessa avó e a primeira coisa que ela faz é mandar ele embora. E ela manda ele embora com umas instruções muito específicas. Ele sai puto da vida, sabe? Mas ele sai. E ele segue a instrução dessa avó porque não tem muito mais o que fazer. E ele encontra, no meio da floresta, a cabeça degolada de uma estátua de Santo Antônio. E aí ele se abriga nesse lugar, só que ele descobre uma coisa muito específica e muito curiosa. Às 5 da manhã e às 5 da tarde, ele começa a ouvir rezas reverberando dentro da cabeça do santo, e são rezas de vozes de mulheres. Aguardem todas as minhas impressões, então já se inscreve aí nesse canal pra você ver o que eu achei desse livro aqui, porque ele é maravilhoso. Eu tô dando um spoiler aqui, mas eu vou falar tintim por tintim as coisas que eu achei durante a minha leitura. Mas eu amei, fica aí o spoiler já. 3. -10. Um livro com uma nota negativa. Aquele livro assim que, pelo amor de Deus, eu perdi o meu tempo. E essa foi uma leitura recente. Aliás, eu nem cheguei a completar ela porque talvez eu complete em algum momento desse ano. Talvez, não sei, tô pensando. Mas por enquanto tá abandonado mesmo. E foi o meu primeiro livro odiado do ano. Calma, eu vou contar. Se você voltar uns 2 vídeos aqui atrás, você vai me ver curiosíssima. Nossa, tô muito interessada nesse livro. Minha cara, adorei, não sei o que. Porta pra expectativa, jogada no lixo, pisada, devastada. Enfim, qualquer adjetivo aí de cunho similar. Cara, que suplício. Me apaixonei pela vilã de Inori e de Hanagata. Tava muito empolgada com isso aqui. E não é nem por ser light novel, não. Eu entendi o conceito de light novel, que é pra ser uma coisa mais simples, uma linguagem mais de boa e tal. Não foi por isso que eu não gostei. Mas esse daqui, por enquanto, eu vou abandonar. Eu cheguei na metade dele, e aí depois começou a ficar mais... O início já é intragável. O meio, eu parei e falei, cara, eu vou abrir um adendo aqui, que se pra você gosta desse livro, tá tudo bem, a sua opinião só condiz com a minha experiência, tá? Então não fica chateado comigo, foi só a minha experiência. Eu acho que eu tô velha demais pra esse livro, não sei. Talvez, não sei. Foi ruim, tá? Foi péssima, na verdade. Mas se pra você é bom, cara, ótimo. Não é porque eu não gosto que a coisa é ruim. É ruim pra mim, pra você pode ser bom. Então, por enquanto, ele tá abandonado por volta de 50%. Como eu tava falando, eu tinha muita expectativa com esse livro. A premissa dele é muito boa. A mulher, ela... não dá a entender o que acontece com ela, mas na minha interpretação ela morreu. E aí ela ressuscitou dentro do universo de um jogo que ela era viciada. Essa parte é a interpretação minha, eu não sei se é isso não, tá? Pode ser outra coisa. Mas enfim, eu sei que ela passa a viver dentro desse jogo. E é um tipo de jogo de relacionamento, sabe? Que você tem que seguir uma linha narrativa e você tem seus pretendentes e tal. Enfim, esse é um jogo muito popular, é um tipo de jogo muito popular. E nisso, tem 3 pares românticos aqui, que são 3 príncipes, só que a personagem é apaixonada pela vilã do jogo. Até aí eu falei, meu Deus, amei, que coisa linda, me identifico. Eu não posso ver personagens de caráter duvidoso que eu me jogo aos pés, entendeu? Amo. O que eu posso fazer? Então a premissa tava toda aqui, perfeita. Aí eu comecei a ler. Aí eu falei, nossa, ok, é legalzinho, bacaninha. E aí depois foi só ladeira abaixo. Eu achei a narrativa muito chata. E como eu tava falando, não é por ser uma coisa light, não é por isso. Então é chato. E assim, a tradução tá realmente muito complicada. Aqui tem termos, por exemplo, que já deixaram de existir e eles colocam aqui de uma forma que tipo, mano, 2023. Quer dizer, não sei quando foi feito isso, mas não justifica. A revisão também do livro ficou com Deus.
E, bom, mas falando da história, a vilã, pra mim, é só uma personagem mimada. Ela não tem nada de vilã. Pra mim, a protagonista é muito mais vilã do que a própria Claire, aqui, que é a lourinha, que é pra ser a vilã. Ela é só uma garota mimada e o único ruim dela, assim, é que ela fica fazendo bullying com a protagonista. Só que aí, como eu tava falando, pra mim, a vilã é muito mais a protagonista do que outra coisa, porque ela consegue ser irritante em níveis absurdos. Ela toma vários nãos da Claire, que é considerada vilã, né? E ela continua lá insistentemente chegando a ser inconveniente. Meu Deus, que nervoso, sabe? Aí você fala, tá, mas a Ana Luísa, ela tá ali num videogame. Faz sentido. Mas mesmo assim, não caiu bem pra mim, sabe? Porque a história é feita pra você torcer pro casal, e eu não consegui, porque eu não consegui com a personalidade das personagens e principalmente da protagonista. Eu achei ela intragável. E, enfim, tem bastante fã, tá? Tem bastante fã e tá tudo bem. Foi uma decepção pra mim e pra você pode ser muito legal. 4. Nota 10. Uma capa sem defeitos. Eu acho que tem bastante livro que eu gosto da capa. E eu também já comentei aqui que eu gosto de capas duvidosas. Mas esse aqui não é o caso. É uma capa realmente bonita. Que é a Carmilla, da editora Wish e do Sebo Clepsydra. Essa é uma obra clássica do Sheridan Le Fanu e é o meu clássico preferido. Essa edição aqui, eu decidi que eu quero colecionar edições de Carmilla. Não sei quando isso vai acontecer, mas em algum momento da minha vida. Não é algo pra agora, é algo a longo prazo. E essa edição aqui é a mais linda. Fora que ela é pequenininha, ela é belíssima, ela tem o corte laranja, a diagramação dela é um pouquinho apertadinha, mas nada que incomode. E olha por dentro. Fora que ela tem vários extras, que inclusive eu tenho que ler. Tem a fotinha aqui do Sheridan Le Fanu, olha aqui. Tem vários extras que eu tenho que dar uma olhada em algum momento. Veio um marcadorzinho também que caiu aqui agora. Essas artes são lindas. Essa aqui, principalmente. Então é bem legal, é uma ediçãozinha bem completa. Eu acho ela linda. E eu tenho outra, na verdade, que é da Pandorga, que eu ganhei de presente. Cadê ela? Tá aqui. Que eu acho linda também. Essa daqui também vem... Ah, aquela da Wish com Clepsydra tem mais um conto do autor. Na verdade, Carmilla é uma novela e tem um conto do autor ali, se não me engano. E esse daqui tem o Vampiro, do Polidori. Eu acho muito legal quando eles unem uma coisa ou outra, assim. E é uma edição bem bonita também. 5. Um personagem que elevou o livro para 10 de 10. Favoritado. Eu ainda não posso dizer ainda se o livro foi favoritado por mim, porque eu ainda não acabei, mas eu não consigo parar de pensar na Molly de Neuromancer. Tô lendo esse livro desde o inicinho de janeiro, no caso, mas do que eu li, eu gosto muito da Molly. Eu acho que ela dá outro tom pra história. A história em si, se não tivesse a Molly, eu ia achar legal? Provavelmente sim. Mas com a Molly tem aquela cerejinha do bolo. Tem a fotinha dela aqui, ó, a arte dela. O que acontece? Pra mim, ela é tudo na narrativa. Primeiro que ela faz a linha de ação mesmo, de vários momentos. E segundo, que às vezes quando eu pego alguns livros de ficção científica escritos por homens no século passado, ali da década de 80 pra trás, geralmente eu tenho receio de encontrar as personagens femininas porque geralmente ou elas são jogadinhas de lado, aparece uma vez ou outra, ou então não é importante. Tem poucos que eu conheço, porque também não li tudo na minha vida, então não tem como falar por todas as obras existentes nessa categoria, mas do que eu li, são poucas que têm uma voz efetiva. Eu acho que desses sci-fi mais clássicos que eu lembre, é a Lady Jessica de Duna e a Molly agora de Neuromancer, que tem mais voz ativa na história. Se você conhece algum, por favor, me indique, eu vou adorar conhecer. Mas eu só posso falar do que eu já li. E a Molly, cara, ela é super bem construída mesmo. Eu ouso dizer que ela é a melhor personagem da trama, assim. E olha que eu até gosto do Case. Enfim, eu adoraria ler o livro pela visão dela também, que deve ser muito interessante. 6. Levei 10 dias. Um livro que eu demorei muito tempo pra terminar. Um livro que eu levei 6 meses pra terminar foi Mistborn, do Brandon Sanderson. Eu levei cerca de 6 meses aqui. Foi porque eu resolvi levar ele de uma forma lenta mesmo, porque eu tava com muito receio. Ele é um livro de que tem um ritmo mais lento mesmo. E eu sou lenta também, então é isso. Levei 6 meses, fui lendo aos pouquinhos.
pouquinhos, li um pouquinho por semana e tal. E aí, levei esse tempão todo, mas foi legal. Passei meu 2022 todo com quem? Com a Vin e com o Kelsier. Enfim, mas eu gostei muito. Eu gosto do jeito que o Brandon Sanderson insere a gente nos mundos e faz a gente se sentir em casa. Embora eu não gostaria nada de morar nesse lugar aqui. Deus me livre. E o outro também que eu demorei acho que 2 meses e alguns dias foi Duna, justamente do Frank Herbert. E eu já passei o livro pra frente, eu não pretendo continuar. Não por agora, pelo menos. Eu acho que ler o primeiro valeu a experiência. Mas foi uma experiência legal, eu gostei do livro. Eu levei uns 2 meses e meio por aí. 7. Se passaram 10 horas e eu nem vi. Um livro tão fluido que eu nem vi as horas passarem. Cara, tem um livro que eu acho que eu nunca comentei dele aqui no canal, mas é Luzes do Norte, da Juliana Domingues. É um livro bem famosinho aqui, é um livro nacional, é uma romantasia focada no público ali, young adult. Tem um casalzinho sáfico ali. Eu li esse livro no... Que ano que eu li? Eu li ele quando ele ainda era independente. E aí depois ele foi pra Editora Record. Eu achei muito legal isso. E, enfim, eu adorei o fato. E assim, eu acho que pro que a autora se propõe, o livro cumpre de forma perfeita. Eu não sou muito fã de romantasia e eu também não sou muito fã de young adult. Eu sou contra? Claro que não, pelo amor de Deus. Tem que existir mesmo com esse livro, que eu acho ele muito legal pra proposta dele, eu acho ele sensacional pra proposta dele. Embora não seja aquele tipo de livro que eu fico, oh meu Deus, sabe? Mas eu acho que ele cumpre muito bem a proposta, eu acho ele genial nesse sentido, sabe? Eu acho que eu só não aproveitei 100% por não ser muito fã de romantasia. Ele é o tipo de livro que eu chamo de chicletão. Eu acho incrível o tipo de autor que faz o livro chicletão, que te prende até o final. Mesmo eu não sendo fã de romantasia, eu só sosseguei quando eu terminei. Eu lembro que eu terminei o livro dela eu comecei de tarde e fui terminar de madrugada, porque eu não conseguia parar. Ele gruda até você chegar no fim. Então, esse livro é uma contradição na minha vida. E eu falo isso de uma forma muito positiva, tá? E eu acho a autora muito inteligente por ter mantido a audiência dela ali. Audiência? Não. O leitor dela ali. Tem uma continuação dele também, chamado Sombras do Sul. Eu ainda não sei se eu vou ler. E 8, um livro 10 de 10. Fica aqui constatada a minha vontade de falar de The Locatomb, mas eu não vou falar, eu juro. Então eu escolhi o quê? Uma das últimas leituras que eu também amei, que foi Uma Canção de Natal, do Charles Dickens, que, assim, foi um livro que me tocou muito, eu não conhecia, eu tenho até outro livro do Dickens aí, mas eu ainda não tinha lido, então esse aqui foi o primeiro livro do Dickens que eu li. Me tocou muito o jeito que ele escreve, a sensibilidade da história, eu achei lindo, me emocionou demais. E eu amei um tanto. É uma história que eu vou querer revisitar em algum momento da minha vida. É linda a história e a mensagem que ela traz. Então, valeu cada centavo. E essa edição da Penguin aqui, tudo pra mim. Foi o primeiro livro da Penguin que eu li também. Fora o cheirinho bom, ele tem uma tradução assim, ó, primorosa, amei. Aí agora você para, olha minhas respostas e você pensa, que salada, né? Aí você aproveita e se você quiser responder alguma dessas questões nos comentários, eu vou adorar ler. E se você já leu algum desses livros e queira comentar, comente aqui embaixo que eu vou também gostar muito de ler a sua opinião. E se você gostou do conteúdo e quer acompanhar mais vídeos do canal, se inscreva no canal e deixa aquele like para me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. As minhas redes sociais ficam todas no box de descrição. E é isso, por hoje é só. Até semana que vem. Tchau!